Meus queridos irmãos, boa noite. Eu os convido, abram a sua Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o registro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, nós leremos do verso 1 ao verso 10. Lucas 19, de 1 a 10, eu farei a leitura, os irmãos acompanhem. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, o que estava perdido. Eu creio, meus irmãos, que todos nós, de certa forma, tivemos contato com aquele episódio que ocorreu na Tailândia, com aquele time de futebol, aqueles 12 garotos, mais o seu treinador. Naquela ocasião, aquele time ficou ilhado por conta de enchentes. Eles entraram em túneis, cavernas naquela região, e estava tendo enchentes, e como os túneis eram estreitos demais, a quantidade de água era suficiente para entrar pela passagem e fazer com que eles ficassem ilhados. Eles passaram 15 dias, ou melhor dizendo, mais de 15 dias nessa situação. Era tão sério, tão grave a situação em que eles estavam, que um mergulhador experiente, capaz, quando estava apenas observando uma melhor forma de tirar aqueles meninos, esse mergulhador experiente morreu. A situação era terrível. A grande maioria daqueles meninos não sabia nadar, e apenas um sabia falar o idioma dos seus resgatadores. Quando nós olhamos situações assim, o nosso coração, ele treme. O que vai acontecer com esses meninos? Mas também foi a alegria quando no dia 10 de julho, a mídia notificou que aqueles meninos estavam sãos e salvos. Todos foram resgatados com vida. Me lembro também que na ocasião, coincidiu com a época de Copa do Mundo, e o mundo inteiro que acompanhava aqueles times de futebol que eram representados, ou eram representados os seus países ali com aqueles jogadores, passaram a voltar a sua atenção para esse pequeno time de futebol da Tailândia. Como aquele tempo foi angustiante, mas quando chegou a notícia do resgate desses meninos, quando disseram assim: olha, eles estão bem, eles estão salvos, eles estão com saúde, e aí parece que o nosso coração descansa em Deus. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele mostra uma situação bem semelhante. Porque se você olhar na sua Bíblia, versículo de número 10, Jesus ele deixa claramente explícito que ele é o resgatador daqueles que estão perdidos. Ele diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Para nós compreendermos melhor essa passagem, é importante nós olharmos todo o contexto em que essa história está inserida. A nossa passagem maior inicia lá no capítulo 9, quando Lucas narra a última ida de Jesus a Jerusalém. Nós sabemos, pelos outros evangelhos, que Jesus foi algumas vezes a Jerusalém, mas essa é a última ida de Jesus a Jerusalém. Jesus estava indo, e ele sabia muito bem que seria
morto na cidade de Jerusalém, ele seria sacrificado ao Pai na cidade de Jerusalém, mas dessa partida da Galileia até a Judéia, Jesus está fazendo sinais e mostrando verdades acerca do reino de Deus para o povo que o seguia. Para os irmãos compreenderem melhor, a partir do capítulo 14, Jesus conta ensinos e parábolas que mostram quais eram os tipos de pessoas que deveriam fazer parte desse reino. Por exemplo, elas deveriam ser humildes, deveriam demonstrar humildades. Capítulo 14, no capítulo 15, elas se encontram perdidas, aquelas parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. No capítulo 16, elas deveriam demonstrar verdadeiro desapego ao mundo, como a passagem que nós lemos do jovem rico. No capítulo 18, de 1 a 18, eles deveriam ser perseverantes, e Lucas encerra mostrando mais uma vez, no capítulo 18, um resumo mostrando que eles precisavam ser totalmente humildes. A partir do capítulo 18, Lucas já não narra mais apenas histórias e parábolas ou ensinos. Agora Lucas narra a história em que toda aquela parábola e todo aquele ensino é aplicada em pessoas de fato. Para os irmãos terem uma ideia, a partir de então nós percebemos que as aplicações de tudo isso que eu falei, humildade, desapego ao mundo, perseverança, isso tudo passa a ser aplicado em vidas de pessoas, com a passagem do jovem rico que nós lemos, em que esse não cumpre a expectativa, esse não tem desapego ao mundo, então esse não faz parte. A partir do capítulo 18, algo muito interessante acontece. O versículo de número 35, se você está com a sua Bíblia aberta, o título que está aí na sua Bíblia, se você está com uma NVI, é "O mendigo cego recupera a visão". Agora começa a se aplicar, quem são essas pessoas que vão fazer parte do reino de Deus? E inicialmente Lucas mostra que é um mendigo cego, um pedinte, à beira do caminho. Jesus estava saindo da Galileia, como eu já falei, indo para a Judéia, e para chegar até Jerusalém, ele deveria passar pela cidade de Jericó. Bem, os pedintes sabiam disso. Jesus estava indo para Jerusalém por ocasião da Páscoa, e não era só Jesus que estava indo, era uma grande multidão. E os pedintes sabiam que naquele lugar, ou naquele caminho, era um bom lugar para se pedir esmolas. Quando esse pedinte descobre que Jesus estava no meio da multidão, ele desiste de pedir esmolas, e ele clama: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim". Note, meus irmãos, o paralelo. Logo em seguida, Lucas narra um outro episódio. Alguém completamente diferente desse pedinte. Um homem rico, um homem que é líder do seu grupo de publicanos, um chefe de publicanos, habitava numa boa cidade. A pergunta que fica é: mas qual é a relação, ou o que esses dois têm em comum? O que esses dois têm em comum é que ambos estavam perdidos, tanto o pedinte cego, quanto o maioral dos publicanos. Ambos estavam perdidos, ambos estavam num abismo, ambos precisavam ser encontrados por Jesus, achados por Jesus, ambos precisavam da salvação em Cristo, de um extremo ao outro, ambos precisavam ter contato com Jesus. Por isso, meus irmãos, essa noite eu gostaria que pudéssemos refletir, mas aprender com a palavra de Deus, o tema do completo abismo, a plena salvação em Cristo. Do completo abismo, a plena salvação em Cristo. E como a narrativa se demonstra para nós, esse texto se divide em 3 partes, que eu coloquei como causa, consequência e resultado desse encontro com o Salvador. Causa, consequência e resultado desse encontro com o nosso Salvador. O que acontece quando nós encontramos a Cristo? Essa narrativa vai nos responder. A primeira delas, olhe sua Bíblia, vai do verso 1 ao verso 6. Acompanhe comigo, por favor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão.
Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Como eu disse, meus irmãos, Jesus está fazendo o percurso, e antes de ele chegar em Jericó, ele havia curado o mendigo, mas agora ele entra na cidade. É interessante porque Jesus, como eu já disse, ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele mesmo disse, se você olhar aí no capítulo 18, versículo 31 a 34, é dito aí que Jesus prediz a sua morte novamente. Jesus sabia que iria morrer, mas ainda assim ele não se nega a essa árdua missão, ele não volta atrás, ele não desiste, ele continua, e então ele chega na cidade de Jericó. No versículo de número 2 é dito que havia nessa cidade um homem rico, cujo seu nome era Zaqueu, chefe dos publicanos. Essas informações acerca desse homem são interessantes. A primeira delas é que o nome Zaqueu significa, talvez ironicamente, o justo. E é dito que esse homem era chefe dos publicanos, e é dito também que esse homem era rico. Um teólogo britânico do século XVII, ele diz que esse nome era muito comum naquela época, inclusive tinha um rabino com esse nome de Zaqueu. Zaqueu era então rico, chefe dos publicanos. Note, meus irmãos, que até aqui, se nós olharmos para esse homem, esse é um homem aparentemente invejável. Morava numa boa e bela cidade. A cidade de Jericó era uma cidade rica. O rei Herodes e seu filho Arquelau, eles tinham nessa cidade uma casa de inverno. Era uma cidade bonita, vistosa. Não era à toa que os pedintes se localizavam perto dela para pedir dinheiro. Esse homem morava numa boa cidade, esse homem tinha uma boa posição social, era rico, tinha um bom emprego, trabalhava não só para o Estado, trabalhava para o Império Romano. Até aqui, se nós olharmos esse homem, ele aparentemente é alguém invejável, mas a semelhança de um outro homem, talvez conhecido de nós, que se encontra registrado lá em 2 Reis capítulo 5, a semelhança de Naamã, esse homem só aparenta ser alguém que está bem. Se você não se lembra, eu vou refrescar sua memória. Naamã é dito que ele era o chefe, ou melhor, o general de um dos exércitos mais poderosos que tinha naquela época. Naamã era herói da guerra, era prestigiado pelo seu rei. É dito que Naamã era alguém que, segundo as pessoas ouviam, e tinham nele um grande homem. Imagine você, quando Naamã passasse na rua, as pessoas dissessem assim: veja, lá vai o nosso herói. Brincando aqui, é possível que as meninas ficassem caídas por Naamã, enquanto que os homens ficassem ciumados por Naamã. Naamã era alguém prestigiado demais. Mas isso quando ele estava com a sua armadura, isso quando ele estava com a sua casca, e isso enquanto ele estava se mostrando forte para as pessoas, porque quando ele chegava em casa e tirava a sua armadura, e se ele pudesse olhar no espelho, o que ele via era lepra. A mesma coisa, meus irmãos, acontece com Zaqueu. Zaqueu, ele aparenta ter uma boa vida, ele aparenta ter uma tranquilidade, ele aparenta ter uma certa estabilidade, mas ele é alguém que está terrivelmente perdido. Ele é alguém que precisa de um encontro com o Salvador. Talvez você conheça pessoas assim. Talvez você conheça pessoas que, a despeito de ter tudo, precisa ter um encontro com o Salvador. Pois a despeito de ter tudo, ela pode no final de tudo não ter nada. Mas note ainda no versículo de número 3, que ainda há mais dados sobre esse homem chamado Zaqueu. É dito que esse homem procurava ver quem era Jesus. Esse homem tem uma curiosidade acerca de Jesus. De onde surge essa curiosidade? Nós não sabemos. Provavelmente, Zaqueu percebe o alarido e já deve ter escutado falar de Jesus. E percebe que a multidão vem, então, desde a cura do pedinte até Jericó, louvando a Deus, engrandecendo a Deus, bendizendo a Deus. E surge uma curiosidade no coração de Zaqueu: quem é esse homem? Afinal de contas, quem é esse que arrasta uma multidão atrás de si?
É dito também que Zaqueu tinha baixa estatura. É interessante isso, porque Zaqueu devia ter entre 1,5 m e 1,60 m. E imagine você, uma grande multidão cercando um homem importante, influente daquela época. Como alguém com 1,5 m, 1,60 m iria vê-lo? Apesar de tudo, Jesus não se dava pomposidades, ele não aceitava ser carregado no colo ou nos ombros. Jesus não aceitava isso, ele não pedia que fizessem um cordão para que ele passasse, ele se misturava com a multidão. Como que um homem de 1,5 m vai conseguir ver quem é esse Jesus? Note que o texto diz que Zaqueu quer ver Jesus. Quer ver. É curiosidade, deixa eu ver quem é esse cara. Mas Zaqueu, ele toma uma atitude tão interessante, porque se o mendigo, se o pedinte, ele usa o recurso da sua voz, já que ele não enxerga, ele usa o recurso da sua voz e cada vez grita mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão falando: fique quieto, fique calado, você não é importante para Jesus. E ele cada vez gritava mais: Jesus, tem compaixão de mim. Zaqueu usa do seu recurso. Ele olha ao lado, ele enxerga uma árvore de fácil escalada, ele sobe nessa árvore. Agora eu consigo ver quem é esse Jesus. Pode parecer, meus irmãos, se você está com a ordem de culto e observando o sermão, que essa é a causa do encontro de Jesus com Zaqueu. O esforço de Zaqueu, a curiosidade de Zaqueu. Mas a narrativa prossegue e fica evidente que essa não é a causa do encontro de Jesus com Zaqueu. Esse é um meio utilizado por Deus, mas não é a causa. Nós já podemos aplicar isso ao nosso coração. Não somos nós que escolhemos a Cristo, Ele nos escolheu, Ele diz isso. E aí, se nós olharmos o versículo 5 e 6, a causa fica evidente. Porque se Zaqueu quer apenas ver Jesus, quem quer fazer contato com alguém é Jesus. É Jesus quem quer falar com Zaqueu. É Jesus que a si mesmo se convida, constrangindo Zaqueu dizendo: Zaqueu, eu quero passar a noite na sua casa. É Jesus que vai ao nosso encontro. Sempre que nós estamos perdidos, ou quando nós estávamos perdidos, é Jesus que vai ao nosso encontro. A despeito de qualquer coisa, é Ele quem olha para nós, é Ele quem nos dirigiu a palavra, é Ele quem se convidou a entrar na nossa casa, é Ele. O versículo 5 e 6 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. E então ouvi a resposta de Zaqueu. Então ele se levantou. Então ele desceu depressa, e rapidamente o recebeu com alegria. William Hendrickson, ele diz acerca dessa passagem, ele diz assim: é especialmente significativo notar que mesmo que Zaqueu certamente estivesse muito ansioso para ver Jesus, foi este, e não o líder dos coletores, quem tomou a iniciativa de estabelecer um contato pessoal entre ambos. Era Jesus quem estava buscando e salvando. É igualmente significativo que Jesus não disse ao homem da árvore: será conveniente você me receber hoje em sua casa? Ele diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje devo ficar em sua casa. A causa do encontro entre um perdido e o seu Salvador é Cristo. Não são os nossos gritos desesperadores, não são o nosso medo os nossos medos no abismo, não é qualquer outra coisa que o nosso coração possa fazer e falar assim: Deus tem compaixão de mim. É Deus quem olha para nós, é Cristo quem busca o contato. Zaqueu só queria vê-lo. Talvez Zaqueu veria e iria embora, mas Jesus queria salvá-lo. Talvez Zaqueu não sabia o abismo que ele estava. Zaqueu talvez não tinha noção do quão terrível, ou do terrível estado em que ele se encontrava. Foi o próprio Deus, como nós lemos em Efésios capítulo 1, foi o próprio Deus quem nos reconciliou com Ele mesmo, por meio de Cristo Jesus. Há uma passagem interessante, narrado pelo apóstolo João, no 1º capítulo. É dito que, quando Filipe se converte, ele então chega para um amigo seu, chamado Natanael, e diz assim: olha, vem,
e veja, nós encontramos o Cristo, o Nazareno. Aí Natanael diz assim: Nazareno? De Nazareno pode vir alguma coisa boa? Aí Filipe falou: vem ver. A despeito dessa incredulidade de Natanael, quando Jesus vê Natanael a uma certa distância, Jesus diz assim: eis um verdadeiro judeu em quem não há dolo. E Natanael, assustado, diz assim: mas o Senhor me conhece? É interessante a resposta de Jesus. Jesus diz assim: antes de Filipe lhe anunciar acerca de mim, antes mesmo de chamá-lo, eu te vi quando estava debaixo da figueira. João capítulo 1, versículo 43 a 51, narra esse episódio. Muito antes de nós olharmos para Cristo, o Senhor já nos via. Ele é a causa desse encontro. Irmãos, que mensagem maravilhosa é essa, saber que nas nossas angústias, nas nossas dores, é Cristo quem vem ao nosso encontro, não é a nossa oração que alcança o céu, muito embora isso é muito importante, não é o nosso choro que vai nos levar até Deus, muito embora isso seja muito importante, não é nada que façamos, Cristo Ele já olha para nós, muito antes das coisas nos acontecer. Quanto à eleição, muito antes de nós imaginarmos estarmos aqui, o Senhor já nos olhou e já nos amou. Ele é a causa desse encontro. A Ele toda a honra e toda a glória. Somente a Ele. Mas note, meus irmãos, que ainda há uma segunda verdade decorrente desse encontro. Eu te convido a acompanhar comigo o versículo 7. Diz assim: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Aqui, meus irmãos, fica evidente o completo abismo em que Zaqueu se encontrava. Antes de falarmos disso, é evidente que parte dessa multidão, pelo menos se não toda, já tinha escutado a parábola acerca do publicano e do fariseu e do publicano. Eles já tinham escutado a parábola acerca da ovelha perdida, da dracma perdida. Eles sabiam que Jesus veio, como nós lemos aqui, salvar os doentes. Os médicos não precisam os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, nós lemos isso aqui. Mas o abismo de Zaqueu fica evidente, porque a multidão toda, é dito que não é parte da multidão, todos eles se indignaram. Imagine você alguém que está sendo condenado por todos, não tinha um no meio daquela multidão dizendo assim: pera lá, eu conheço esse Zaqueu, ele é gente boa. Zaqueu está num terrível abismo, porque apesar dele ter tudo, ele não tinha paz, ele não tinha amigos. Novamente cabe aqui, meus irmãos, um paralelo com Naamã, alguém que se mostra um herói da guerra, alguém que se mostra um grande homem, alguém que se mostra como aquele de quem as pessoas terão inveja, mas é um miserável, não tem ninguém. Ninguém se levanta, como eu disse, e diz assim: eu conheço esse homem, ele é piedoso, ele é sério, certo, correto com as coisas. Ah, mas não tem ninguém. É interessante isso tudo, porque isso demonstra que não só aquele povo, nós também demoramos muito em aprender algumas coisas. Como eu disse para os irmãos, eles tinham escutado a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, a parábola entre o fariseu e o publicano. Não era só essa multidão que demora a aprender, nós também demoramos. Como nós lemos aqui, em Lucas 5, o próprio Senhor Jesus já havia escolhido um publicano para ser um apóstolo, um discípulo seu. Não é por acaso, meus irmãos, que a síntese da lei moral de Deus é que nós devemos amar. É amar a Deus e amar aos homens.